Marlon Araújo tá aqui, o alagoano tá com a cabeça inchada e os dois, né? Dos dois lados, Marlon. Não foi um final de semana nada agradável. E pro CRB ainda teve que ser de goleada, é isso? Chocolate, 4-0, boa noite. Boa noite, Edson, boa noite, Alagoas. Não foi nada bom pro futebol de Alagoas. A gente já falava do favoritismo dos dois, das equipes de Série A enfrentando o CSA e CRB. Mas o que o torcedor esperava era competição, era competir, era discutir a classificação. Mas isso aconteceu lá no Ceará, onde o CSA fez um grande primeiro tempo, empatou, terminou o primeiro tempo empatada a partida, mas no intervalo prevaleceu o melhor momento de modificação da equipe do Fortaleza. Trouxe 4 atacantes, só para você ter uma ideia, ele traz o Wellington Paulista, artilheiro por onde passou, Romarinho, titular da temporada passada, e aí a modificação fez a equipe do Fortaleza mandar no segundo tempo, conseguir um gol na bola parada e classificar a próxima fase da competição. Vamos primeiro falar do CSA. Vamos ver mostrar esses gols lá no Castelão, no Ceará. Coloca aqui na tela, a bola parada foi o pecado do CSA. Escanteio, o Wanderson cabeceia, o goleiro Darley faz a defesa e tá livre o David. O árbitro marcou impedimento, mas o VAR validou o gol. Aí o Pikachu vai dominar a bola na área, o Vitor Costa antecipa, pênalti, que Della Torre marcou e empatou a partida no finalzinho do primeiro tempo, fazendo justiça, um bom momento do CSA. Aí, segundo tempo, bola parada, bola parada, o Robson bate, e aí o Bruno Melo. 2 gols na temporada, os 2 gols contra os times alagoanos e responsável direto por vitória. Bruno Melo fez na vitória do Fortaleza contra o CRB na fase de classificação por 1-0 e ontem fez o gol que classificou o Fortaleza frente ao CSA. E o resultado, né, além da desclassificação, também, né, acabou também levando o técnico do CSA a pedir para sair. Foi ele que pediu para sair ou o CSA que fez a demissão? Não, foi ele que pediu para sair. O Moza, quando terminou o jogo e no deslocamento para Maceió, comunicou ao presidente Rafael Tenório do seu desligamento do CSA, aceitando uma proposta de um time de Série A. O Moza vai treinar a Chapecoense no Campeonato Brasileiro da Série A e vai terminar o Campeonato Catarinense. O Moza aceitou a proposta, tentou buscar uma melhor qualificação, uma classificação do CSA, mas não conseguiu. Então hoje já se despediu de todos no ambiente do Mutange. Adriano Rodrigues, popularmente conhecido como Adriano Cabeça, vai comandar o CSA amanhã contra o Aliança no jogo do Campeonato Alagoano. E aí agora, para o CSA é focar no alagoano, porque já tinha sido eliminado da Copa do Brasil e também agora da Copa do Nordeste. Só resta agora, nesse primeiro momento, o alagoano antes de começar a Série B, né, Marcos? O foco agora no CSA é encontrar esse comandante técnico que venha para a temporada, que venha disputar o Campeonato Alagoano, onde ele é um dos favoritos ao título, com o seu rival CRB, e aí sim buscar o acesso que o CSA tanto sonha na Série B do Campeonato Brasileiro. Então agora o CSA tem que ter calma na escolha, não ter pressa. Tem que ser acertado. Tem que acertar. Porque, assim, você tem para a Copa, para o Campeonato Brasileiro, quanto tempo? É maio que começa? Maio. Mês que vem já. Isso. Então assim, você tem menos de um mês. Isso. E tem que acertar, fazer aquela contratação cirúrgica, como a gente disse. Perfeito. Né? O CSA tem conversado com alguns treinadores. Pintado, que subiu com a equipe do Juventude, foi um adversário direto do CSA, mas o Pintado tem um pré-contrato com o Goiás já na Série A, então dificilmente pode surgir aqui. Mas outros nomes, como Barroca, Gilson Clay, entre outros, estão sendo especulados. Esse momento é de muita especulação, mas o telespectador do Cidade Alerta Alagoas pode ficar tranquilo, assim que o CSA confirmar, a gente traz aqui para você em primeira mão. É claro que a gente sempre, em outros momentos, outros anos, né, normalmente se esperava, né, para a Série B, se esperava terminar campeonatos estaduais grandes, como, por exemplo, o Paulista, o Mineiro, para se fazer proposta a alguns técnicos, né, que estavam em times menores e que se mostraram bem. Isso já aconteceu muito aqui, né? Já. Não sei se esse ano, porque o Campeonato Paulista também está atrasado, se vai dar para ter essa pesquisar lá, no caso, trazer alguém de lá. Sim, os treinadores vão para um momento de competição, como o Campeonato Estadual, só que o Campeonato Paulista atrasou. Estava paralisado, então isso atrapalha quando você tem que buscar um comandante técnico. Então o CSA tem que ter tranquilidade. Acho que o CSA encontrou uma forma de propor jogo, de atacar, e aí ele vai ter que substituir o Moza à altura. O Pastana já está trabalhando e espera que até a semana que vem a gente já possa ter um comandante técnico definido. Pois é, Azulão eliminado por um cearense, né, e a gente teve
outro alagoano eliminado por um baiano, que foi o Bahia. Verdade. No estádio Pituaçu, o CRB enfrentou o Sport Clube Bahia, o Bahia de Gilberto, de Tassiano, Rossi, Rodriguinho. Um ataque muito ofensivo, um ataque produtivo. 4-0 pelo E aí amor de você Deus. vai para um jogo onde o CRB ficou claro, ficou latente, que o CRB sentiu o desgaste físico de viajar para lá e para cá. E aí a sua escalação, a sua ideia de estratégia para o jogo do Roberto Fernandes não foi bem sucedida. De atacar, de jogar de igual para igual. E aí o time do CRB viu um Bahia já no primeiro tempo praticamente definir a sua classificação. 4-0 foi pouco para o volume que o Bahia impôs. O CRB, que vive uma grande fase, perdeu, mas tem ainda a Copa do Brasil e o estadual ainda para chegar à Série B. Então, muita calma nessa hora. É a segunda derrota fora de casa para 2 adversários de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, muita calma. Errou na estratégia, errou no momento de substituições, mas o CRB tem crédito, Roberto Fernandes também. Vamos torcer para que o CRB possa seguir bem na Copa do Brasil, esperar o sorteio no próximo dia 23 para saber quem vai ser o seu adversário. Mas coloca na tela. Vamos ver os gols aí, né? 4-0, facilidade. rapaz. Aí o Rossi cruza, passa por todo o sistema, o Rodriguinho fura. Deixou pro outro. E aí o Matheus Bahia finaliza entre as pernas do goleiro Diogo. O Bahia já saía na frente muito cedo, fazia um gol cedo. Aí o Nino Paraíba cruza e o Tassiano antecipa o Gilberto e faz o gol do Bahia, o segundo gol, com facilidade. Isso quanto tempo o segundo gol já? Isso já na metade do primeiro tempo. Aí já segundo tempo, né? Gilberto é artilheiro do Campeonato do Nordeste com 7 gols. E depois o Rossi bate e faz 4-0, dando números finais. Não tentou nada. Não. Foi uma partida... Aquele dia que você tem que apagar. Um CRB... É difícil. É porque assim, a gente estava falando aqui, né, Marlon, que, lógico, os adversários, tanto do CRB como do CSA, eram favoritos por serem de Série A, pela estrutura, enfim. Mas, por exemplo, o CSA perdeu de 2-1. Você aceita o placar, mas 4-0 é um placar muito elástico para um time que estava tão bem, assim, nos últimos jogos. Não dá para dar desculpa só da preparação, dá? É como eu iniciei falando, o torcedor estava com a expectativa de competição, de competir. Lá no Ceará, o CSA empatou, o CSA teve chance, competiu. Perdeu, só ganha um no futebol. Lá na Bahia, não. Na Bahia, o torcedor, já no primeiro tempo, visualizou a facilidade que o Bahia teve para fazer 2-0. Mas isso foi por quê? Foi porque a escalação já de começo já foi errada do CRB? Primeiro, você tem que ter uma estratégia para o Bahia de fechar o corredor direito de ataque do Bahia, que é forte. Ele trouxe o Luigi para jogar ali. E aí tirou o Yuri, que é um jogador que vem muito bem no momento ofensivo. Então, o CRB não conseguiu. O Bahia se impôs, circulou a bola e conseguiu. Para olhar que os 2 gols são oriundos desse corredor direito. É verdade. Um cruzamento do Rossi, outro cruzamento do Nino Paraíba. Aquilo que todo mundo já sabia que o Bahia era forte, o CRB não teve competência para travar esse lado direito. E aí viu 2-0, aí você tem que buscar a reação para o empate. Vai ter que se expor. No que se expôs, tomou o terceiro, tomou o quarto. Aí não tem mais chance. É agora revirar, voltar, fazer a rebobinação da fita e buscar agora Copa do Brasil e Campeonato Alagoano, porque o Campeonato do Nordeste ficou para trás. É verdade. Agora, Marlon, vamos rapidinho para a nossa agendinha. Lembrando o seguinte, tivemos Campeonato Alagoano nesse final de semana, inclusive já com o primeiro time rebaixado. Né? O Céu é isso? Céu foi rebaixado. E como é que está a situação do Asa? 2 jogos nesse final de semana, um confronto muito importante entre Murici e Coruripe. O Murici venceu fora de casa por 1-0 e deu uma afastada da zona do rebaixamento. E o Asa enfrentou o Céu. O Asa vencesse, ele já rebaixava o Céu e ficava também longe mais distante do Coruripe. A preocupação era grande lá do Arapiraca. E aí foi 0-0 o jogo. Com esse resultado, o Céu só tem mais um jogo e não consegue ultrapassar o seu adversário, que já tem 6 pontos. O Céu só chega a 5, se vencer. Então o Céu já está rebaixado, porque cai 2 e o Céu não consegue chegar nessa terceira equipe. Então quem está hoje rebaixado, se terminasse hoje a competição? Coruripe e Céu. Então tem ainda rodadas para acontecer. Tem jogos atrasados. Tem Asa e Coruripe, o Murici tem um jogo atrasado com o CRB, tem muita coisa para acontecer, mas de sorte é que só resta uma vaga agora para o descenso. E essa vaga tem muita gente disputando, inclusive o gigante Asa, que ontem poderia ter se afastado
desse momento. Mas contribuiu com o empate, somou um ponto, só E tem uma rebaixou o vitória na adversário, competição rebaixou e o já adversário. colocou um adversário no... Aí amanhã o CSA enfrenta O Aliança, lá no estádio da UFAL. E na quarta-feira, o CRB enfrenta o CSE. Os 2 jogos à noite. Isso. Transmissão da Pajuçara FM. Transmissão da Pajuçara FM nos 2 jogos. E no final de semana, a federação acabou de confirmar que é o jogo atrasado entre CRB e Muricy no domingo e não o clássico, que era a próxima rodada. Clássico adia um pouquinho mais. E amanhã vamos ficar ligado aí, inclusive, porque tem o sorteio da Copa do Brasil. Nós já tem os potes, inclusive, já foram definidos. E a gente vai saber o adversário do CRB na próxima fase da competição, mas o jogo só depois. Só depois. Depois eles marcam. Mas o calendário agora folgou um pouco mais. O Campeonato Alagoano foi muito prejudicado. Tinha equipe que passou um mês só treinando para jogar. Agora, com o CSA e CRB eliminados, o foco total agora é para acabar a fase de classificação do Campeonato Alagoano. Beleza, Marlon, obrigado. Vamos torcer para que os próximos resultados sejam melhores. E a sua previsão volte mas ela falhou. A previsão acertada. É verdade. Um abraço. Marlon, um abraço para você. Obrigado.